Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho de multiculturalismo, vamos falar um pouquinho também do Intercept, dessa licença do Moro, falar um pouquinho do desenvolvimento cultural da sociedade brasileira. A gente está precisando discutir muito isso, né? essa miscigenação cultural também, porque a gente está vivendo momentos assim, até de interrupção cultural, né? E tratar desse assunto é muito mais importante hoje para se manter vivo como uma característica não só de resistência nem de combate, mas de sobrevivência mesmo. É muito sério, né, esse assunto para a sociedade brasileira. E a gente que é daqui de Minas Gerais, a gente precisa tratar isso com mais carinho, com mais apego, porque a gente precisa sedimentar esse caminho da cultura e não deixar perder, né, isso que foi construído com muito suor, sangue e lágrima, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o programa aqui na TV Banqueta. E hoje a gente está recebendo aqui o professor Daniel Queiroga. Seja muito bem-vindo para a gente tratar dessa sociedade multicultural que a gente precisa dar voz e vez de novo, né? Isso mesmo. Obrigado pelo convite de estar aqui no programa. A cultura é o modo de vida das pessoas, né? Tudo que as pessoas fazem é uma manifestação cultural. E acho que as pessoas às vezes não dão valor para coisas simples, né? Um modo de vida, assim, igual que Nova Lima tem de fazer o bolo, o docinho, aquele jeito de fazer que já está 3, 4, 5 gerações. Se você não preserva isso, não registra, não documenta, isso se perde com o tempo. E o Brasil está com uma dificuldade grande. Está patinando nisso aí. Patinando. Felipe, bom, não podia deixar de falar hoje que o Sérgio Moro pediu licença aí por 5 dias, né? Licença não remunerada por 5 dias. A gente precisa tratar desse assunto e tocar o dedo na ferida, né? Numa temporada de frio agora em Nova Lima, a gente vai pegar de novo um assunto muito quente, igual esse do Intercept. Pois é, o Intercept tem feito um papel de novela mexicana. Cada dia solta um pouquinho e vai colocando a gente para discutir. A gente não pode nem discutir de um dia para o outro. A gente tem que esperar juntar uma série de assuntos para a gente poder discutir, né? Tá difícil. Se a gente fosse pautar todo assunto que está sendo levado à mídia agora com essa vaza-jato, né, que já foi carinhosamente batizada dessa forma, eu teria que virar um colunista quase que diário aqui, porque a gente não ia dar conta. O que vai sair à tarde? Né? Você vai ficar igual o fica mais ou menos igual isso. Bom, vamos começar esse bate-papo, que também faz parte da cultura agora também, né? Já está sendo construído isso também. Ô Daniel, qual é a importância da gente preservar e identificar e se sentir pertencente à cultura que a gente... Belo Horizonte, Nova Lima, essa região metropolitana precisa se reencontrar nesse sentido. Assim, Belo Horizonte é uma cidade que está bastante nova, se a gente pensar, 120 e poucos anos, né? Agora, Nova Lima já tem um tempo de história maior, e eu vejo que a gente tem que conhecer o passado para a gente saber quem somos nós hoje. E sem saber isso, a gente não pode pensar o futuro. Assim, a grande questão da proteção do patrimônio cultural é justamente a gente preservar isso para o futuro. Só que muitas pessoas acham que patrimônio cultural é apenas tombamento. Na verdade, não. Assim, o registro, o inventário das práticas, desse modo de vida. Eu gosto muito de usar essa expressão modo de vida, porque no início no Brasil tinha a perspectiva de proteção do patrimônio cultural apenas no aspecto arquitetônico, artístico, né, que tinha uma manifestação imponente. Hoje não, a política na Constituição de 88 foi mudando para a gente poder preservar os pequenos modos de vida. Então, às vezes tem uma rua que tem uma particularidade, que faz uma festa junina de um determinado jeito, que faz uma fogueira homenageando o Santo Antônio especificamente. Isso merece ser cuidado, né? E aí você falou de Belo Horizonte, assim, apesar de ser uma cidade jovem, você tem manifestações de quilombos na cidade de Belo Horizonte, né? Então essa miscigenação que você começou falando no começo do programa, ela está presente, porque aqui é um lugar de imigrantes, né? Pessoas que vieram em busca do ouro, vieram em busca de construir uma capital, né? E vem gente
de todos os lados, né? Então isso vai trazendo esses modos de vida e que vão se manifestar na dança, na arte, na pintura, na arquitetura também. Então se a gente não conhece, não sabe os porquês, a gente se perde. É muito difícil a gente implementar essa cultura do pertencimento na sociedade em que está sendo... globalizada, né? Essa globalização, essa coisa de tomar para... essa coisa do capital mesmo, né? De tomar para si toda essa identidade. Né? Acho que assim, a gente tem dois fluxos nesse processo. A questão do capital internacional, o sistema capitalista, ele quer a massificação do consumo. Sim. Então, quanto mais diversidade você tem, mais difícil você massificar o consumo, né? Quanto que você custa, por exemplo, música, para produzir um artista local? É um investimento que você faz nele. Então, você consegue investir nele para fazer uma projeção internacional, ou seja, o investimento se dilui em um lucro muito maior. Agora, se fazer vários artistas locais, você tem menos lucro, né? Então, esse é um ponto. Mas outro ponto, acho que está na formação sociológica do brasileiro. O brasileiro, assim, é a mistura do índio com o português e com o africano. E a gente vê essa perspectiva, assim, o filho miscigenado, o filho bastardo, ele nunca queria dizer as suas origens. Ele gostava de dizer que a origem dele era o pai. Então o brasileiro tem historicamente essa questão de olhar para fora. Então o brasileiro vai para fora, ele valoriza esse patrimônio, né? Tem no exterior de arquitetônico, tira foto, não joga lixo na rua. E aqui no Brasil ele não valoriza, porque ele não vê. Né? E às vezes também por não conhecer a própria história. Eu comecei a me ligar nesses assuntos quando, na região da Lagoinha, em Belo Horizonte, que é um dos pontos iniciais da ocupação de Belo Horizonte, e um dia eu fiquei curioso saber o porquê das ruas. Lá tinha uma rua assim, 15 de junho, uma praça. Eu falei, o que é 15 de junho, né? Aí pesquisei, fiquei 3 anos pesquisando, até que um dia, despretensiosamente, eu peguei a primeira Constituição Republicana de Minas Gerais, de 1891, e fui ver que é o dia da promulgação da Constituição de Minas Gerais. E a praça homenageia o quê? O dia que se decidiu tirar a capital de Ouro Preto. Você vê. Então, aí comecei a buscar a origem das ruas e comecei a ver que na configuração de um bairro e de uma região da cidade de Belo Horizonte, você tem a história da fundação da própria cidade nas ruas. Ou seja, isso é um patrimônio que tem na... Então, assim, e você conhece a história, e você vai contando, os moradores passam a ter mais pertencimento. Eles falam assim, nossa, eu moro num bairro que homenageia essa fundação, que homenageia o dia de inauguração de Belo Horizonte. Ou seja, até pelas ruas a gente conta essa história. Então, essa questão da cultura, ela está muito ligada com a história mesmo. Porque nós somos um resultado do nosso processo histórico, por consequência do processo cultural. Então, aí você pega a questão do capital, você pode ter um conflito, para tentar frear esse processo natural da sociedade. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, você tem uma política no Brasil que incentiva a proteção dessas manifestações de todos os tipos, né? Agora, mas um dos instrumentos de proteção do patrimônio cultural que eu acho mais importante é a vigilância. Ou seja, se você morador, cidadão brasileiro, não olha, não vigia, o patrimônio pode se perder. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento um momento de um capital cultural transnacional. As identidades são... Na música, com certeza, né? Música, no cinema, você vê... até no audiovisual você tem uma coisa muito forte, né? Os Estados Unidos, ele capitaneia essa massificação, de uma certa forma, né? Assim, você lança um filme sobre a história do Elton John, dos Vingadores, você tem filas e filas no cinema. Mas salta um filme brasileiro, você não tem essa demanda. Apesar dessa nossa produção nacional ter melhorado significativamente nos últimos 20 anos. Mas assim, é uma luta de Davi contra Golias, né? E isso também vai para a Europa, né? Eu queria fazer até uma ponderação em relação a isso, porque eu sempre concordei muito com essa visão, de fato que a gente tem esse capital cultural transnacional, de que às vezes a gente está perdendo aquela cultura local por uma cultura
digamos, massificada, que vem de uma potência econômica. Não, às vezes, assim, o que acontecia com a cidade para o campo, né? O que acontece, às vezes, com a divisão geográfica norte-sul e coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, tem alguns fenômenos recentes que estão me deixando... Que eu acho que a gente tem algum resgate, alguma forma de significação da cultura local. Por exemplo, eu sou assim, assinante assíduo do Netflix. Eu sempre vejo muitas séries de lá, né? Eu comecei a reparar que recentemente, além daquelas séries massificadas dos Estados Unidos que a gente sempre consome, eu comecei a consumir séries da América Latina, comecei a consumir séries da Europa e países assim, culturalmente periféricos em termos da Europa. Tem série que eu assisto em alemão, série que eu assisto em sueco, série que eu assisto às vezes até em chinês mesmo, que é algo que vai pegando cada vez mais, né? Eu não sei se é um fenômeno da internet, né, que a gente pode colocar isso também, mas pelo menos nessa minha impressão como não especialista, como consumidor, eu vejo que até a mudança da forma de como é que o mercado está se operando, né, de que hoje você consegue transformar um produto massificado, mas também singular. Né? Então, até pelos dados, pelo alcance da internet, eu sei o que é que o Felipe quer consumir. Sim. Então, eu sei qual tipo de produto massificado eu vou dirigir aquele Felipe de modo singular. Então, o Netflix ele faz exatamente isso. Ele sabe, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto, às vezes, de uma questão de um estilo de comédia específico, né? E aí eles vão pegar todo aquele conteúdo que às vezes tem em várias manifestações culturais completamente distintas. Né? Então, são os algoritmos. Então, de alguma forma, o Big Data, pelo menos nessa minha visão superficial, ele está ajudando um certo culturalismo, o multicultural. Acho que a internet democratiza a manifestação cultural. Mas quando eu estou pensando em patrimônio, não penso só nessa questão do audiovisual. Claro. Né? Eu preocupo muito com o modo de vida de uma determinada senhora, de uma família que são descendentes de escravos. Um processo está tendo lá em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, tem uma vila de quilombolas que vão ser despejados. Então, um problema judicial, mas eles têm um modo de vida ali. Claro. Então isso talvez não venda. Sim. Não venda assim. O problema é a cultura que vende, né? A questão é o que vem, o comercial, né? A internet democratiza muito, você pode postar, você tem esse livre acesso para postar, mas o algoritmo ele vai tentar jogar para você, e o Google, eu vejo assim, eu assisto muito pelo YouTube, assisto um vídeo, logo depois já tem uma recomendação de um vídeo próximo e vai, né? Ou seja, ele está querendo te direcionar para um consumo que, a partir daquele consumo de vídeo que você tem, um determinado anunciante vai ter interesse em você. Sim. Essa é a questão do capital, porque no mundo hoje, essa modernidade líquida, a gente está vivendo um processo em que tudo virou comércio. Até o amor virou comércio, né? Tem os Tinders da vida, esses aplicativos, né? Agora tem um contrato de namoro. Tem um contrato. Agora tem. Talvez eu acho que para nossa geração a gente tem um pouco de dificuldade. Assim. A gente está tentando. Eu falo muito isso, às vezes falo com o Felipe, falo com o Lucas também, estava falando isso com o Marcelo. A nossa geração foi a geração que meteu o pé na porta para a tecnologia. Só que ela entrou e a gente está aí. Né? Entre os dois mundos. Entre os dois mundos e tal. E talvez é o que os nossos pais viveram em uma determinada época, dessa transformação entre os dois mundos, antes da televisão e depois da televisão, é o que a gente está vivendo antes da internet e depois da internet. Isso. Mas acho que esse processo é interessante porque essa produção da internet, esse próprio modo de consumir novas culturas ou produtos culturais, é uma manifestação cultural em si também. Sim. A internet ela cria, né? Você tem os emojis, os avatares. Isso também é uma manifestação cultural. Assim, é um mundo assim, fantástico assim, né? Agora, para a gente considerar isso, assim, pensar teoricamente, para considerar uma manifestação cultural válida, ela teria que permanecer por no mínimo 3 gerações. Muitas coisas da internet, esses modismos, eles não perduram, né? Sim. Então talvez não seja considerada no aspecto teórico, né? Tá aí a ideia de Bauman, né? Vai ser do líquido para o fluido, né? Felipe, vou fazer um intervalinho e já volta com a Intercept. Beleza, vamos lá. Vamos que prepara. Um minutinho só e a gente vai estar de volta com mais Cultura Geral. Não sai daí.
Cultura geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A incubadora, ela é um projeto para gerar uma interlocução dos saberes de cada ator. Então ela não promete formar atores. São artistas já prontos que vão contribuir um com o outro dentro do espaço. Ao mesmo tempo que a gente está aqui dentro da Casa Aristides pensando nas peças, a gente está pensando em como que isso vai atingir a comunidade, como que isso vai chegar até a comunidade, de que forma que a gente pode contribuir para o desenvolvimento cultural. É uma experiência, assim, única. Com a volta agora da Casa Aristides e com essas incubadoras, para mim isso é um impulso, um incentivo da cidade com os artistas locais. A gente vê muitas pessoas que cantam, que tocam no instrumento, que fazem teatro e ficam esquecidas. É uma forma de resgatar os artistas de Nova Lima. Cultura geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Felipe, deixa eu rolar essa bola para você de uma vez. A última do Intercept foi essa matéria da Veja. E ontem teve o jogo do Brasil, né, que é aquela história do Collor, né? Você arrisca tudo, às vezes o presidente toma umas decisões assim, que é um risco total, você ir para um campo de futebol, ou você pedir para as pessoas saírem com a camisa amarela, ou fazer qualquer outro tipo de movimento, e deixar o futuro, né, meio que cesariano, né, você deixar na mão do público, né? Você levanta a bola, vai aplaudir, ou você vai fazer assim ou você vai fazer assim, né? Então, você faz aquela jogada complicada, igual no vôlei, né? Você tenta fazer um saque mais forçado, ou você pode bater na rede e perder o ponto, ou você faz aquele ace e ganha o jogo, né? A política às vezes funciona dessa forma. Só que você está atrasado, na verdade, porque a última do Intercept não foi a matéria que o Intercept fez em parceria com a Veja, né? Só para explicar, acho que na primeira semana que a gente veio aqui, a gente fez quase que um mutirão, né? Da gente analisando pelo menos até então dois vazamentos das conversas, né? Da Operação Lava Jato. Salvo engano, a gente já está na 9ª, né? Não sei se a gente está na 9ª, na 8ª, que a gente já vai perdendo. Daqui a pouco a Vaza Jato vai ter até mais fases da operação do que a própria Lava Jato, né? Que vai complicar um pouco. Essa é a ideia é mais ou menos essa. Mas a gente está mais ou menos na 9ª reportagem que foi vazada, e a última, inclusive, né, mostrou um envolvimento de operadores da Lava Jato, com conhecimento do então juiz Sérgio Moro, de vazar documentos sigilosos que eram relativos à própria questão política da Venezuela, né? Então a gente teve interferência não apenas, né, claro, se comprovados, né, como advogado a gente nunca pode acusar, apenas ponderar, mas se comprovados, né, mostrando um envolvimento político não apenas no caso brasileiro, mas no caso também casos internacionais como a Venezuela. Então a gente já está mais ou menos nessa 9ª reportagem, né, várias matérias já foram apresentadas, ainda que o governo de alguma forma tente minimizar os impactos das conversas até então, né, de fato teve uma movimentação política muito grande, né? Não é à toa que hoje o Sérgio Moro está cada vez mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente já vê em quase toda aparição pública os dois andando juntos, os dois aparecendo junto às câmeras. A gente tem também, igual você falou, eles comparecendo a um jogo do Brasil, que é um estádio que você já não está mais naquela sua bolha da rede social, então você não sabe se você vai receber aplausos ou vaias, né? Então a gente está num momento de conturbação política, né? O próprio Sérgio Moro agora pediu afastamento, né? O motivo foi para resolver questões pessoais, mas na política questões pessoais normalmente envolve alguma questão política, né? Que está tentando ser realizada, né? Então a gente está num momento de instabilidade política muito grande, que a Intercept causou, né? Apresentando essas mensagens. O que vai acontecer, a gente não sabe, né? Porque futurologia é algo muito difícil a gente fazer na política, principalmente no contexto atual nosso, né? Ô Felipe, como é que a gente pode perceber nós já estamos caminhando aí para um ano eleitoral, esse ano que vem. Nós temos o Intercept, que
que está causando esse alvoroço todo. Uma insegurança jurídica enorme, né? E as pessoas estão meio que perdidas, assim. Como é que a gente pode tentar, pelo menos, prever alguma coisa do futuro para os futuros candidatos? Porque eu acho que o grande problema não vai ser nem a eleição, o problema vai ser você ter pessoas para concorrer nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Esse cenário, digamos, de renovação política, né, ele já acontece pelo menos desde 2014, soprando os primeiros ventos, né? A gente sempre brinca que a renovação ela tem duas faces, né? Porque a renovação ela traz por si só um capital político, né? O brasileiro hoje, né, igual eu já tinha falado no programa passado, hoje o nosso índice de confiança no Congresso Nacional está cerca de 13%. Então a maioria dos brasileiros quer de fato renovar o Congresso, né? E tem aquela renovação que é pela renovação, né? As nossas taxas de renovação normalmente de votação no Congresso são cerca de 50%, né? Que falam que troca o 6 pelo meia dúzia, muita gente usa essa frase, né? Então tem muito candidato, né, que já havia concorrido antes, já estava operando no velho sistema e ele se mascara como algo novo para se vender como renovação, para tentar ganhar esse capital político, mas também tem novos quadros que vão aparecendo, né? E isso acontece historicamente em qualquer contexto de tensão política, em qualquer lugar no mundo, né? Isso aconteceu com o fim do governo da Margaret Thatcher, quando o Partido Trabalhista ele se reformulou e pensou numa nova forma de você conseguir se adaptar ao novo mercado, né? Nos Estados Unidos está acontecendo agora, com novas lideranças cada vez mais identitárias que a gente vai vendo lá nos Estados Unidos, né? Que um dos principais candidatos à presidência agora do Partido Democrata, inclusive, ele está se lançando com um projeto de valorização do imigrante por ele ser filho de imigrante, né? Então a gente vê que essas ondas de renovação vão acontecendo, né? E a gente pode esperar que isso vai acontecer também. Uma renovação vai acontecer, né? Agora, para qual tipo de renovação a gente ainda não sabe. Por dois motivos. Primeiro, é claro que como o governo federal está atuando, isso vai impactar diretamente as eleições locais, né? Porque a gente vai ter no ano que vem eleições municipais, né? E, sem sombra de dúvidas, você tem querendo ou não, historicamente a gente tem esse tipo de dado no Brasil, né? Por exemplo, quando o PT estava bem dos governos anteriores, você tinha um número de prefeituras vinculadas ao governo do PT muito maior do que, por exemplo, em 2014, após 2014 e em 2016, quando as prefeituras vinculadas ao Partido dos Trabalhadores já havia decrescido de maneira quase que abrupta, né? E possivelmente a gente vai ver se o governo Bolsonaro ele está bem avaliado ou não pelo número de prefeituras que o partido dele ou o grupo político dele consegue captar, né? Mas ao mesmo tempo, principalmente nas cidades menores, né, a força política de um presidente às vezes ela não alcança, né? Porque muitas vezes, por exemplo, você tem uma questão aqui em Nova Lima. Eu não estou necessariamente preocupado se o candidato X ou Y é a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Quero saber se ele consegue resolver os problemas da minha cidade, né? Se ele consegue pagar o salário dos professores que está atrasado, se consegue... Se ele tem uma articulação... se tem articulação política dentro da cidade, se ele é uma pessoa respeitada, se as pessoas gostam dele no convívio social, né? Então, não necessariamente a gente consegue ver uma relação muito direta, né? Mas tem alguns dados que assustam, né? Igual, por exemplo, a gente estava comentando aqui no intervalo que o nível de aprovação do governo Bolsonaro ele está estável, mas estável na casa dos 33%. Né? Que um presidente que tem nem 6 meses de mandato direito, ele tem um nível tão baixo desse, né? Nos primeiros anos que eram para ser os anos de explosão, de glória política, né? Então a gente vê que tem alguns problemas aí nessa relação. Agora o que vai acontecer a gente ainda não sabe. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Tenho que agradecer aqui ao Daniel. Muito obrigado. Obrigado. Né? O importante é manter a cultura respirando, né? Claro, temos que manter e respeitar toda a diversidade cultural, né? Acho assim, ter consciência sobre a nossa história, acho que isso já é um bom caminho para a gente preservar. Tá joia. Felipe, muito obrigado, viu? Não, que isso, de nada, agradeço, né? E sempre à disposição. Com certeza vai me chamar mais vezes. Com certeza, e o Daniel também. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.